Esse é o meu depoimento sobre a segunda onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Sejam muito bem-vindos. Se você está aqui, eu acredito que você já conheça o professor Hélio Couto, já conheça a ressonância harmônica, sabe do que se trata. Antes de tudo, eu me chamo Marcela Peixoto e, assim, o intuito desse vídeo é contar o meu depoimento pessoal, a minha experiência, como tem sido com a ressonância harmônica, tá? E assim, se você quiser saber mais informações a respeito da ferramenta, entre em contato com o professor Hélio Couto. Lá no Instagram dele, na bio, no link da bio dele, tem alguns e-mails lá que você pode entrar em contato com a equipe dele. Eu não falo em nome da equipe do professor Hélio Couto, tá bom? E assim, lá no site dele você também consegue informações, tá? E tem todos os detalhes lá. No Caminho das Palestras, que é um curso dele gratuito, ele explica com muito detalhe o que é a ressonância harmônica, o que vocês podem esperar da ferramenta, para que serve. E eu já falei até um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo. Não vou dar muitas explicações para não me estender muito aqui no vídeo, tá? Bom, então vamos lá para o depoimento. Essa é a minha segunda onda. Eu já terminei os 90 dias, os mínimos 90 dias que precisa fazer, tá? E assim, continuo tocando a onda até receber minha terceira. Já fiz o pedido da terceira onda. E assim, gente, o que eu posso dizer sobre essa segunda onda é que ela veio com muita cartaz, assim, muitas coisas que eu observei. E só observei porque só liguei uma coisa na outra, só liguei as coisas que aconteceram com cartazes, assim, e cheguei à conclusão de que são cartazes, porque eu anoto. Então, assim, eu faço um diário, até deixo aqui de conselho para você que está fazendo a ressonância harmônica também. Tenha um diário ali que você anote teus pensamentos, teus sentimentos, algum insight que você teve ali no decorrer do dia, que depois, quando você termina, se eu não tivesse anotado isso, eu não conseguiria ver essa diferença e lembrar desses detalhes, e que tudo isso aconteceu durante esses 3 meses dessa segunda onda, né? Então, assim, vou dar um exemplo de coisas que aconteceram. E não aconteceram só comigo, aconteceram com pessoas próximas a mim também. Vou dar um exemplo. Logo nos primeiros dias, ali com 4 dias tocando essa segunda onda, um bebezinho muito próximo a mim contraiu meningite. Ficou internado, ficou no CTI e foi bem sério, assim. Ele tá bem, graças a Deus ele tá ótimo. Agora tá sem risco de sequela e tal. Se fosse em outras épocas, eu teria ficado muito preocupada. Eu teria ficado com medo dele morrer, teria ficado com medo dele ficar com sequelas, assim como todo mundo da família ficou, né? E só que não, a minha postura diante disso hoje, com tudo que eu já entendi sobre consciência, de que nós somos consciência, de que nós somos seres eternos, de tudo isso, a minha postura foi pedir ajuda num grupo do Telegram, que eu faço parte lá não sei se vocês conhecem o canal da Academia do Desenvolvimento Pessoal da doutora Tânia, até citei ela no primeiro vídeo também. Lá no Telegram tem um grupo desse canal que é um grupo aberto, que o pessoal troca experiências ali, pede conselhos, né? Bem legal lá a interação do pessoal. E eu entrei lá, mandei uma foto dele e pedi que eles me ajudassem, que as pessoas ali, os membros do grupo, me ajudassem a enviar coisas boas para ele lá no hospital. Então eu ficava o tempo inteiro mentalizando coisas boas na vida dele, falando que ele era alegria, que ele era amor, que ele cresceu e que ele brinca, que ele corre, que ele fala muito, sabe, que ele é inteligente. E só essas coisas. O tempo inteiro eu fiquei mentalizando essas coisas para ele. Óbvio que em alguns momentos, quando vinha alguma notícia assim desagradável, eu ficava meio aflita, né? Mas ao mesmo tempo eu cancelava aquele pensamento, como o professor Hélio Couto ensina, né? Quando vier um pensamento assim que você sabe que não deveria estar tendo, cancela ele. Cancelava e na mesma hora eu fazia as afirmações, dizendo que ele era conversando com a consciência dele e ele tá bem, tá ótimo, já tá com 5 meses e tá tudo bem. Um pouquinho depois disso, uma pessoa também muito próxima a mim terminou o casamento dela, se separou. E não foi um término tranquilo, foi bem caótico, que envolveu medida protetiva, sabe? E eu sou muito próxima a ela, estive diretamente envolvida ali e ainda, inclusive, fiquei me perguntando muito o que eu tinha a ver com aquilo, né? Perguntando para o universo.
O que que tá certo sobre isso, o que que eu tenho a ver com isso, por que que me envolvi nessa história, né? Assim, não me envolvi na confusão, né? Me envolvi para ajudar ambos, né, do casal. E só que na verdade depois eu cheguei à conclusão de que isso nada mais é do que um alinhamento na vida dos dois, né? E pude observar isso. Então eu percebo a mudança na minha postura, que tempos atrás eu teria ficado do lado de um ou do outro, sabe? Eu teria ficado do lado dela, que é da minha família, teria ficado contra ele, e não foi. Fiquei totalmente imparcial, entendo que cada um tem um nível de consciência diferente um do outro, e eu não tinha nada a ver com isso, entre aspas, né? Porque nós todos somos um. Se aquilo tá acontecendo ali na minha realidade, eu tô criando aquilo ali também, né? E, assim, outras coisas físicas. É, mais ou menos ali com um mês da segunda onda, a energia elétrica aqui da minha casa caiu uma fase. Acho que duas fases e uma ficou. Quem entende, eu não entendo nada de eletricidade, tá? Mas caíram, aí ficou. Um terço da minha casa ficou com luz. Aí entrei em contato com a empresa de energia. O que isso tem a ver, tá? Eu vou explicar. Aí vieram só no dia seguinte, tava um calor, que era verão aqui no Rio, eu sou carioca, né? Tava um calor. Aí vieram só no dia seguinte. Aí a empresa mexeu em tudo lá, não era só com eles. Tive que chamar um eletricista para trocar alguma coisa lá no meu relógio. Aí tive que pagar o serviço do eletricista. E assim, estou num momento de vida financeira bem desafiador, que eu estou evitando ter qualquer gasto com coisas extras, assim, fora que eu tenho compromisso já. Então, nesse dia, eu conversando, falando com o eletricista, aí veio um insight na hora que eu falei isso. Eu falei, nossa, pra mim nunca nada é tão simples, tudo é mais complicado. Olha a crença, né? Nunca pô, podia ter resolvido só com a empresa, aí tive que te chamar para vir mexer aqui e tal. Nunca é só aquilo ali, é sempre mais complicado. E esse tipo de coisa vive realmente acontecendo na minha vida. Só que eu estou criando isso, né? Eu sou criadora da minha realidade, eu estou criando isso o tempo todo. E naquele dia me veio esse feedback. Eu falei, caramba, tô eu aqui repetindo uma crença, acreditando que para mim nada é tão simples, então, obviamente, nada vai ser tão simples, né? Se eu acredito que não é, não vai ser mesmo. E caiu essa ficha ali na hora, eu falei, eu tenho que mudar esse pensamento, eu tenho que mudar isso, eu tenho que parar de falar isso, né? Porque senão eu vou continuar criando mais disso na minha vida. E já aconteceu isso muitas vezes, mas eu já penso isso há muito tempo. Então, assim, nesse dia veio esse insight pra mim, sabe? Então, assim, o que eu percebi nessa segunda onda é que todas as coisas desagradáveis que aconteceram nesse tempo vieram com feedback junto. Foram coisas para me mostrar o que eu preciso mudar, o que eu já mudei. Então, assim, de certa forma, igual com a história do bebê, eu já mudei isso dentro de mim. Eu sei que ele é uma consciência e que eu poderia enviar coisas boas ao invés de ficar aqui pedindo a Deus para curar ele, com aquele medo, com aquela angústia, igual todo mundo tava. Outra coisa que aconteceu, que é até bizarra de contar, foi que eu tenho dois ferros de passar roupa, um a vapor e um que não é a vapor. Esse que não é a vapor, eu usei pouquíssimas vezes, que eu ganhei de presente na época que minha casa ficou pronta, ganhei de uma amiga, fizeram um chá de casa nova, ganhei esse ferro de presente. E eu tinha um ferro a vapor, que era o que eu usava esse tempo todo. Esse ferro a vapor começou a dar um cheirinho de fio queimado, fiquei com medo de usar ele, falei, vou pegar o outro que eu quase não usei, tá praticamente novo, vou começar a usar ele. Também achei que ele estava com cheiro de fio queimado. Mas continuei usando, até que um belo dia, mais ou menos com uma semana de eu usando ele, ele explodiu. Deu faísca pra tudo quanto é lado e muita fumaça. Aí eu, ai meu Deus. Aí depois voltei a usar o ferro com que era vapor, mesmo com esse cheiro de fio queimado. E no primeiro dia que eu fui usar, começou a sair fumaça. Nesse dia eu pensei, falei, caramba, isso é a ressonância harmônica, não é possível. Falei, pô, dois ferros, um ferro que era quase novo. Não é possível que isso não. Falei, isso é a ressonância harmônica. Até ri. Falei, meu Deus, essa onda tá vindo, eu devo estar segurando o freio pra caramba. Aí, outra coisa que aconteceu, eu até anotei, gente, deixei uma colinha aqui. Não sei se eu vou esquecer de alguma coisa, mas uma outra coisa. Ah, meu celular estragou
meu celular ficou ruim, eu tive que trocar. Então, assim, deu uma tela azul nele. E pensa isso, gente. Tudo vivendo esse tempo desse desafio financeiro que eu tô passando. E meu celular, um dia eu fui reiniciar ele, deu uma tela azul nele. Que eu acredito que um técnico consiga resolver isso com facilidade. Porém, eu estava nesse dia, não tinha um tostão para botar o meu celular para consertar. Ele ia demorar muito para ficar bom. Tentei consertar de todo jeito, não consegui, sozinha, né? Olhando vídeo de YouTube, que eu sou dessas. Vou lá, pesquiso, conserto as coisas. Mas não consegui consertar meu celular. Cheguei à conclusão, mas assim, nesse dia eu me aborreci. Então, assim, todas as coisas que vêm acontecendo, assim, desagradáveis, eu tenho tentado manter uma frequência boa, apesar de tudo. Então, assim, nesse dia eu me aborreci, sabe? E só que eu não morei ali naquele sentimento, eu não fiquei lá me achando, ai, que saco, que droga, eu não fiquei ali, né? Na hora que eu vi que não tinha jeito de eu consertar sozinha, eu fiquei aborrecida, fiquei chateada. Mas assim, logo no dia seguinte, quando eu acordei, eu pensei, resolvi, sabe? Melhor comprar outro, meu celular já estava antigo, eu precisava realmente trocar de celular. Uma hora ele ia estragar, ele já estava dando sinais de que ele não estava muito bem. Aí eu resolvi comprar outro, por quê? Era muito melhor, ao invés de eu botar para consertar, eu achei melhor eu comprar, parcelar, que só ia pagar a primeira parcela no mês seguinte. Então tá tudo bem, não deu muito estresse. Agora já tinha passado os 90 dias da segunda onda, tava com quase 100 dias ali da segunda onda. Eu devo estar, gente, hoje com uns 108 dias, 109 dias da segunda onda, tá? Pra vocês verem que isso foi agora recente. Com uns 90 e poucos dias da segunda onda, eu coloquei uns produtos para vender na OLX, umas coisas que estavam paradas aqui em casa, até mesmo com o intuito de quê? De fazer um dinheiro. Só que depois, assim, me veio um insight muito gigante. Eu coloquei umas coisas para vender na OLX e simplesmente tomei um golpe. Um golpista entrou em contato comigo, fingindo estar interessada ali no produto. Eu, muito perfeito, tá? Muito perfeito, caí muito. E eu sou muito ligada nessas coisas, assim, não de golpe, mas sei que a gente fica atenta, né? Não clicar em link estranho, essa coisa toda. Mas agiram com muita perfeição, assim, eu caí boba. E aí nesse dia do golpe eu deixei minha frequência baixar muito, demais, assim. Chorei, fiquei me sentindo muito envergonhada porque esse golpe foi que eu tive que pagar tipo uma garantia da compra, como se fosse a OLX. Achei super estranho, que eu já vendi outras coisas na OLX, mas nunca me cobraram nada. Achei super estranho, só que tinha muito tempo que eu não vendia nada lá e nunca tinha negociado direto na OLX. Eu sempre, assim, negociava ali no chat, mas acabava falando pelo WhatsApp. A pessoa me mandava em Pix, ou pagava em dinheiro na hora. Vinha buscar o produto aqui, essas coisas assim. Nunca vendi muitas coisas lá, mas já fiz outras vendas lá há um tempo atrás. E nesse dia, a pessoa que entrou em contato comigo interessada, uma mulher, supostamente uma mulher, que eu nem sei agora se era uma mulher ou não, estava fingindo ser uma mulher, né? Dizendo que ia fazer o pagamento ali dentro da plataforma da OLX mesmo. Como eu nunca tinha feito nada ali dentro da OLX, terminado a compra dentro da OLX, eu acreditei nela. Me pediu para confirmar meu e-mail, que ela tá aqui dizendo que a OLX estava pedindo para confirmar o e-mail do vendedor. Aí confirmei o e-mail para ela, recebi um e-mail da OLX, tinha um link lá me cobrando essa taxa, como se fosse um calção. Eu acreditei. E por que eu me senti envergonhada? Porque eu estava sem dinheiro nesse dia para pagar essa taxa. E mandei mensagem para o meu irmão, pedindo meu irmão se ele podia me mandar esse dinheiro. Porque na mensagem estava dizendo assim, como se fosse um e-mail da OLX, né? Muito cara de OLX, até número de CNPJ, tudo direitinho, muito perfeito, assim, bem profissionais do ramo do golpe. Aí tava falando que era como se fosse uma garantia da compra, da venda, para ser uma garantia para a pessoa que estava comprando e para mim, que eu tinha que pagar essa taxa e quando caísse o valor da venda ia cair junto a taxa. Então eles iam me devolver o valor que eu paguei com essa taxa.
eu acreditei igual uma boba e fiz o pagamento. Logo que, aí quando eu fiz o pagamento, caí num link de WhatsApp eu não me lembro o que estava escrito ali, enfim. Quando eu caí no WhatsApp, eu já falei, isso é golpe, caí em golpe. Já era, já tinha feito o Pix, né? Aí, por fim, resumindo a história, era golpe. Aí a vergonha que eu fiquei foi porque eu pedi o dinheiro pro meu irmão. E o pior, ele não quis receber de volta. Eu falei, assim que cair um dinheiro aqui pra mim, eu te mando de volta e tal. Aí ele não quis receber, não, irmã, deixa pra lá e tal. Me senti muito envergonhada. Eu falei, meu Deus, como eu fui boba. Aí nesse dia eu falei um monte de besteira. Eu falei, gente, fui muito burra, meu Deus, como é que eu não vi que era golpe? Como é que eu fui tão ingênua? Mas assim, nessa mesma semana que aconteceu isso, então acho que isso foi com 90 e poucos dias e mais ou menos com 103, 104 dias dessa onda. Na semana passada, que foi hoje, é dia 8 de maio, gente, de 2025. Essa outra situação que aconteceu, que me veio esse insight enorme, foi no dia 30, na véspera do feriado do dia 1º de maio. Uma amiguinha da minha filha tem 15 anos, uma amiga dela que estudou com ela, que andava ali no mesmo grupinho dela, estava internada. Supostamente não era nada grave, mas a menina faleceu no dia 30. E, nossa, naquele dia ali, e eu, na segunda onda que eu mandei para o professor pedindo o pedido da segunda onda, os pedidos que eu coloquei eu pedi a consciência do professor Hélio Couto e pedi para saltar para o sexto degrau. O sexto degrau é a unificação com o todo. Então, é o buscar o reino dos céus, né? Você confiar de que você não precisa ficar preocupado com nada, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Você só tem que buscar primeiro se alinhar. O reino dos céus nada mais é do que alinhamento, de que bem-estar, né? Você confiar no todo, né? Seria isso. E eu estava totalmente desalinhada nesse dia da história do golpe, por exemplo, e até quando eu botei os produtos para vender na OLX, eu estava desalinhada. Não estava confiando, eu estava praticando ações ali antes de me alinhar. Os Edelman falam que primeiro você se alinha, depois você faz a ação. Eu estava zero alinhada, estava preocupada, assim, querendo fazer um dinheiro com pressa, porque ia chegar o aniversário da minha filha, até por isso, né? Minha filha fez 15 anos agora, no dia 4 de maio. Então, minha preocupação era para dar um presente para ela, para fazer um bolinho para ela, uma festinha para ela. E quando foi no dia 30, na véspera do feriado, essa amiga dela faleceu. E nesse dia eu fiquei muito triste, assim, fiquei mal mesmo, e me veio esse insight enorme de tipo assim, de pensar, caramba, o que que mais precisa acontecer na minha vida para que eu entenda que eu não preciso me preocupar com nada, sabe? Que eu só preciso fazer a minha parte, que eu só preciso me alinhar, que eu só preciso mudar meu interior, eu sou ressonante. Então, assim, essa onda tá limpando, eu não preciso ter pressa. E assim, eu vendo ali, eu fui no velório dela, eu observando os pais dela ali, uma tristeza sem fim, claro. E eu pensei assim, eu já passei por essa situação, não com filho, graças a Deus nunca, espero nunca viver. Mas, assim, eu passei isso, eu sou viúva, né, do meu primeiro casamento. Quando eu fiquei viúva, uma vez eu vi, eu acho que foi o Joe Dispenza, ele fala disso em algum livro dele, fala que você começa a viver tanto hormônio do estresse ali na sua cabeça, de você estar vivendo tanta luta ou fuga ali dentro do seu cérebro, que uma hora você acaba colapsando aquilo na sua vida. Ou uma doença no seu corpo, ou você vive uma doença com alguém muito próximo ali a você, né? Que tanto um quanto o outro estão colapsando ali na vida. E eu vivi isso com o meu marido. Em um mês ele ficou doente e morreu. Em um mês a minha vida se transformou. E nesses um mês ele estava muito estressado também, por conta de dinheiro, por conta de trabalho. A gente estava passando um desafio também com essa questão. E naquele momento que ele ficou internado e que ele ficou em estado grave ali no hospital, eu estava grávida da minha filha, inclusive, estava ali perto já dela nascer.
E nesse tempo que ele ficou internado, nada mais era tão importante. Então, assim, eu não estava preocupada nem com a gravidez, sinceramente, que eu estava indo pro hospital ficar lá exposta a um monte de bactérias, essas coisas todas, mas o mais importante era eu estar ali com ele. Tudo era. Toda a minha atenção ficou voltada para ele o tempo todo. Então, assim, conta para pagar não era importante, falta de dinheiro não era importante, casa limpa não era importante, nada era tão importante quanto a saúde dele, quanto a vida dele. E ele faleceu. Anos depois, passei pela mesma coisa com a minha mãe. Só que não tinha essa consciência ainda, né? E hoje em dia eu já tenho. Então, assim, na época quando a minha mãe faleceu, que a minha mãe ficou internada, minha mãe teve um AVC e ficou uns 20 e poucos dias internada ali no hospital, até falecer, eu me lembro que eu cheguei a falar isso. Falei, eu não consigo dar atenção para mais nada. Então, assim, tô vivendo no piloto automático, liguei o automático, mas a minha atenção tá o tempo inteiro nela. Eu durmo e acordo pensando nela o tempo todo, o tempo inteiro, ali preocupada, com medo de receber uma notícia ruim e coisa e tal. Então, assim, quando essa menina faleceu, me caiu essa ficha, sabe? Assim, caramba, imagina se fosse comigo, se fosse eu que estivesse ali e eu perceber que, cara, eu não preciso ficar preocupada com nada, que todas as coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Eu não preciso ficar preocupada. E eu já sei disso há muito tempo, então, assim, sei na minha mente racional, né? Eu sei disso, mas na hora de um momento ali de desafiador, quando uma conta venceu que você estava esperando alguma coisa para pagar e não veio, então assim, eu muito ligada ao material ainda, sabe? E naquele dia veio isso para mim muito forte, assim, muito grande, muito forte. Desde então, gente, eu venho assim num estado de bem-estar tão grande, tão grande. Apesar de tudo, essas coisas todas aconteceram, todas me vieram como feedback, sabe? Eu agradeço, eu tô assim, infinitamente grata ao professor Hélio Couto. A, eu conheço o professor Hélio Couto, conheço sim, né, da internet, desde 2020, ali, o início de 2020, então todo aquele tempo da pandemia, aquela coisa toda, eu já tinha acesso a esse conteúdo. Venho estudando isso há muito tempo não, nesses 5 anos, né? Venho estudando, então assim, meu nível de consciência, óbvio que eu não sei 1%, né, dessa imensidão do universo, mas assim, o que eu sei já é o suficiente para me dar feedbacks mesmo. Então, assim, tudo que você observa, tudo que tá te acontecendo na vida é para você mudar, é para você olhar aquilo e você mudar. Então eu venho observando muito, assim, coisas que eu julgo, quando eu faço algum julgamento, mudei muito na questão de julgar falando, tá? De participar. Eu não consigo mais participar de fofoca, por exemplo. Tá todo mundo falando da vida de alguém, eu não me sinto bem com aquilo. Ou eu fico calada, ou eu mudo o assunto, sabe? Eu não consigo mais participar. E outra coisa, tô encerrando o vídeo, tô no finalzinho do vídeo já, tá? Pra não ficar um vídeo gigante. Me sinto muito solitária nesse. Solitária não, gente, não é um sofrimento, mas assim, me sinto muito sozinha, quase não compartilho esse assunto com ninguém. É até mesmo por isso que eu resolvi fazer o vídeo, até para documentar, para eu mesma assistir. Assim, daqui, quando eu tiver 1 ano de ressonância harmônica, eu observar como eu estava na primeira onda, como eu estava na segunda onda e nas próximas, né? Mas assim, eu quero que esse vídeo, eu peço ao universo que esse vídeo me conecte com outros ressonantes, tenho pedido isso, que me mostre ressonantes que estão aqui próximos a mim, que a gente possa trocar experiências. Então, assim, se você assistiu esse vídeo, me fala aí se você também é ressonante, me conta em qual onda você tá, se você tem vídeo no seu canal, comenta aqui, me chama para ir assistir seu vídeo, que eu gosto muito dos depoimentos, até por isso que eu resolvi gravar vídeos para cá pro YouTube. Assim, aconteceram muitas coisas nessa segunda onda, mas eu sou muito grata. Eu gosto, eu prefiro que venham limpezas agora. Eu, sinceramente, achei que eu não fosse ter nenhuma cartaz. Porque a primeira onda foi tranquila, mas no manual do ressonante, você vê, o professor Hélio Couto, ele fala sobre o primeiro mês, segundo mês, né? Ele fala até o seguinte, gente, antes de eu encerrar o vídeo. Ele fala assim, que o primeiro mês da ressonância harmônica, é como se você fosse um trem parado, um trem antigo parado numa estação. E que quando a onda entra, é como se esse trem tivesse colocado o trem para andar.
Então, assim, você acha tudo maravilhoso? Algumas pessoas, né? Mas eu não achei assim tudo maravilhoso, mas eu tava empolgada ali com a onda. Falei, caramba, agora minha mente vai expandir, né? Eu vou começar a mudar. Assim, apesar de eu ter pedido também, eu não pedi a ressonância harmônica, tá? Só pensando no financeiro. Eu pedi pensando assim, tem algo que me trava. Eu tenho crenças, aonde minha vida é travada, eu tenho crença, né? Então, assim, eu não tenho crenças, acredito eu, não tenho crenças relacionadas à saúde. Minha saúde eu acho maravilhosa. Então, não tenho tanta crença com relacionamento. Não tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, apesar de eu não estar em relacionamento amoroso com ninguém. Mas assim, meu relacionamento com meus filhos é ótimo. Aqui em casa a gente vive muito em paz. Eu sou muito grata a Deus por isso, sou muito grata ao universo por isso. Eu percebo isso, sabe? Então, assim, mas em relação a dinheiro, eu percebo que eu tenho crenças ainda. Porque se eu não tivesse, isso já teria se resolvido. Então, o professor Hélio Couto, ele fala que quando a onda ela entra, ela bota esse trem para andar, né? Na primeira onda ali você se sente tanto que eu senti muita disposição. Eu já fazia exercício em casa assim, mas comecei a fazer muito mais, comecei a ver resultado no meu corpo. Eu falo isso até no primeiro vídeo. E nessa segunda onda, eu tive muita oscilação de humor. Tinha dia de eu ficar com sono, sentir sono, perdi essa disposição para fazer exercício. Perdi não, né? Eu sei que eu tenho que fazer, sabe? Todo dia vem na cabeça de eu fazer. Ai, acaba que eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou botando outras coisas como prioridade ali. Acaba o dia, eu não fiz. Então deve ter mais de um mês que eu não faço exercício. Também já notei diferença no meu corpo de ter parado de fazer. Preciso voltar. Outra coisa que eu não falei, gente, no vídeo é que eu voltei a fazer artesanato. Eu falo no primeiro vídeo que eu tinha desativado meus perfis lá no Instagram, que eu falava sobre artesanato. Assim, eu não tenho mais vontade de ensinar artesã, sabe? Mas o artesanato, gente, ele é maravilhoso para exercitar a sua criatividade. Então, isso me veio, vou voltar a fazer artesanato sem compromisso nenhum de vender, de nada disso. E tô vendendo, tá? Comecei a vender, comecei a mostrar um pouquinho do processo lá no Instagram, a gente acaba fazendo venda, né? Ainda não tá aquela coisa toda, mas estou fazendo venda, mas já fiz venda. E voltei a fazer o artesanato, sem me cobrar de uma maneira muito leve. E o professor Hélio Couto, ele fala, era isso que eu ia falar antes de terminar o vídeo, ele fala o seguinte, que a onda quando ela entra, que seus traumas, tuas crenças, elas estão ali como se elas estivessem com uma barra, com uma placa de ferro em cima e um bolão de concreto por cima. E que seus traumas, eles estão ali um bolinho de átomo agarrado ali, embolado ali, e que tá vibrando muito pouco, porque tá preso ali debaixo desse concreto, né? E que quando a onda entra, ela vem meio que desgastando esse concreto ali. Olha, a minha imaginação é essa. Quando ele fala, eu vou imaginando. Desgastando ali até que chegue no bolinho do trauma. Até que a onda consiga penetrar ali e chegue lá no bolinho do trauma. Enquanto essa onda vai entrando, o seu ego, ele não quer. O seu cérebro, ele gosta da zona de conforto. Ele não quer mudança, né? Então, assim, você começa a puxar o freio porque começa a ficar ruim, né? Começa a ficar cansativo, você começa a ter as cartazes, né? Então as cartazes nada mais são do que a onda entrando ali, limpando aquele concreto todo, tirando do caminho para poder penetrar ali no teu trauma. E quando a onda entra lá no trauma, consegue bater nesse bolinho de átomo, esse átomo ele salta, né? Então é quando acontecem os saltos quânticos. E o que acontece? Quando a onda entra, ela não está indo num trauma só, ela está indo em vários traumas ao mesmo tempo. Então você acaba tendo cartazes. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? E é isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Tentei fazer fitinha feita, assim, não um roteiro. Botei algumas coisas para eu me lembrar aqui, tipo a data que eu comecei, algumas coisas que aconteceram para eu não esquecer de nada. E eu acho que eu não esqueci de falar nada. Quero vir. Olha, me deu uma vontade muito grande de compartilhar conhecimento, mas veio a sabotagem ao mesmo tempo, falando assim: ah, já tem tanta gente fazendo isso, Marcela, pra que você vai falar? Entende? Mas às vezes eu vou. Provavelmente eu vou começar a fazer vídeos aqui pro canal. É só uma questão de eu convencer minha sabotadora de que quem manda aqui sou eu.
E quero, assim, alguém vai se conectar comigo, eu tenho certeza, tá? Todo mundo se conecta por eletromagnetismo, nós estamos todos dentro de uma mesma onda, e daqui a pouco eu tenho certeza que eu vou encontrar amigos ressonantes, pessoas pra gente compartilhar experiências, e é isso. Eu espero, assim, que esse vídeo alcance você ressonante que quer ser meu amigo, que quer ser minha amiga, tá bom? Um beijo, gente!